paz, queridos. Boa noite. Eu pedi que eles cantassem esse louvor, porque nós vamos tratar dessa rocha nessa noite, amém? Quando o Senhor começou a tratar comigo acerca dessa palavra, foi alguns dias antes do aniversário da igreja. E aí, na sexta-feira, o pastor João começou ministrando sobre isso. Eu não sei se vocês lembram, mas o tema do nosso aniversário era mais de Deus. Estão lembrados? E aí ele começa ministrando, falando justamente sobre isso, sobre estrutura, sobre nós termos uma estrutura para que Deus colocasse o mais. E quando ele começou a ministrar, o Espírito Santo começou a me trazer à memória aquilo que o Senhor estava tratando há alguns dias na minha vida acerca dessa rocha, de estar firmado nesse lugar no Senhor. E não sei se vocês sabem, mas no sábado do aniversário da igreja, eu perdi meu irmão. Minha mãe não estava muito bem e ele saiu lá de casa umas 10 e pouca da noite, e 1h da manhã, quando eu cheguei na casa dele, ele já estava morto. E na hora que eu me deparei com aquela cena, que eu nunca havia passado por aquilo, que eu vi meu irmão deitado no colchão, o Espírito Santo disse: a morte vem para todas as casas. E aí eu fui entender, queridos, porque que há dias atrás o Senhor estava tratando comigo sobre essas duas casas, terra e rocha, terra e rocha. E tudo que acontecia, eu não sei se as mulheres que já ficaram grávidas, quando a gente está grávida, e você sabe o que sabe se é menino ou menina, tudo que você vê é rosa, né? Tudo que você vê é azul, se for menino. E aí você nunca vê uma mulher grávida, mas parece que quando você está grávida, todo mundo está, porque você vai na rua e encontra uma grávida, não é assim? Porque a gente está vivendo aquele momento. Então, foi desse jeito que o Espírito Santo começou a tratar comigo. Tudo que eu via remetia à construção. Eu digo: meu Deus, será que o Senhor quer que eu seja mestre de obra? E aí estourou um cano na minha casa. E a gente precisou quebrar em vários lugares porque não sabíamos onde estava o cano. E naquele desespero para achar esse cano que estava vazando, o Espírito Santo, se tivesse uma planta, meu Deus, no desespero desse, uma planta. E aí, qual é a planta da nossa alma? A palavra. Então, naquela agonia, a gente achou, resolveu, mas na nossa vida não precisa ser assim. A gente não precisa sair quebrando paredes, sair quebrando pisos, até muitas vezes valiosos, para poder achar o vazamento. Porque nós temos uma planta. E todo mundo aqui sabe para que serve uma planta de uma casa, amém? Quando a gente olha para a planta, quem não entende, não sabe nada. E coincidentemente, no aniversário da igreja, o pastor mostrou o que será a nossa estrutura aqui atrás. Construção, alicerce, firmamento, vazamento, planta de casa. E aí eu tentei juntar isso tudo e trazer para vocês nessa noite, porque eu entendi que algo precioso da parte de Deus para a gente entender nesse texto. Amém? E eu queria lembrar a vocês, Laís diz assim que eu tenho uma memória boa. Amém, porque minha mãe tem Alzheimer e eu não vou ter. Eu já mostro indícios disso, né, Lala? Porque eu lembro exatamente qual foi a ministração dela a primeira vez que eu cheguei aqui, que ela ministrou depois que eu já estava aqui. Mas no dia do aniversário, o pastor João disse o seguinte: se você souber fluir com a instrução de Deus, teremos muito aumento da parte dele. E ele disse mais: Deus só aumenta se você tiver estrutura. Isso foi uma das frases dita na ministração do pastor João. Quem não viu, eu convido você a ir lá ver. E ele mostrou uma imagem de uma casa. Vocês estão lembrados? Um prédio bem bonito, não foi? Ninguém queria morar numa casa daquela. Então nós precisamos, queridos, fazer o que a palavra diz. Traga à memória aquilo que pode te dar esperança.
O que vocês acham que fez as muralhas caírem? Eu já fiz essa pergunta a várias pessoas. Eu vou fazer a vocês nessa noite. O que fez as muralhas de Jericó caírem? Os 6 dias de silêncio ou o grito do 7º dia? Obedecer à instrução certa. Porque havia uma instrução. São 6 dias. Tudo bem que o silêncio, eu também entendo que Deus deixou eles calados para eles não murmurarem, né? Então, eles calados, eles não iam perder a bênção. Mas se a gente for olhar para tudo na nossa vida, há uma instrução. E quando a gente tenta fazer fora dos padrões dessa instrução, fora da planta, dá errado. Então, se você for olhar em todas as ministrações depois do aniversário, e ele disse que o que via que Deus tinha grandes coisas para fazer em nós, como igreja, mas que nós precisávamos dessa estrutura. E aí eu fui olhar as ministrações depois do aniversário. E é como se Deus, como se não, a cada culto, a cada ministração, Deus vai te dando uma peça. Deus vai te dando uma peça. E se você chega em casa e guarda essa peça, ela não vai ter efeito na tua vida. Mas se você vai encaixando, você vai entendendo. Feito aquela coxa de retalho. Você vai montando e você vai entendendo o que Deus pretende fazer no nosso meio. No culto de casais, quando foi os palhacinhos, que eu não sei como é o nome deles. Ana e Clécia estavam ali no corredor e ele falando em línguas. E aí, Ana disse, meu Deus, falando em línguas para fazer palhaçada. E ele orando em línguas. Aí chegou perto delas e disse, vocês servem nessa igreja? As meninas, sim. Ele disse, porque Deus tem grandes coisas para fazer. Mas vocês precisam estar perto da liderança. Aí se você olhar o que o palhacinho disse com a administração do pastor John, escolham companhias certas. Faz sentido ou não? Então o nosso Deus tem dito as mesmas coisas. Por quê? Porque talvez eu e você não estamos encaixando as pecinhas no lugar certo. Eu não trouxe todas as ministrações para vocês, fiquem calmos, porque foi em abril, né? Mas eu trouxe as 3 últimas, depois da cirurgia. E o pastor John disse o seguinte, na primeira ministração, você precisa ter características de filhos. Tem como você olhar para mim e não dizer que eu sou mãe daquele negão lindo ali? Não tem. Então nós precisamos, se faz necessário, que nos pareçamos com o nosso Deus. Nós precisamos ter características de filhos, queridos. Não é só conhecer. Não é só saber a Bíblia capa a capa. Não é só estudar. Mas existem pessoas que nunca vão ler essa Bíblia. Mas elas vão ler a Bíblia que é você. E aí a segunda ministração foi, escolha boas companhias. E nós temos boas companhias aqui. Nós temos como viver a profecia do palhacinho. Porque nós temos boas companhias. Nós podemos estar perto. Porque vocês sabiam que a liderança sofre? Tem hora que eu olhar assim, eu disse, nunca que eu queria esse cargo. Deus é maior. Porque como disse bem Mari, a pancada maior vem para quem está na frente. Então quando chega na gente, já vem só, né? Já vem mais suave e leve, para a gente não esquecer da marcha. E aí por último, o pastor fala sobre rompimento. E quando a gente escolhe rompimento, como diz Ingrid, nosso coração se alegra. E é para se alegrar. Mas a palavra de rompimento que ele trouxe naquele dia foi sobre você romper a você mesmo. Foi sobre você romper coisas que você diz, isso aqui eu não faço.
Isso aqui eu não vou fazer mais. Aí o Espírito Santo diz, rapaz, é melhor tu fazer. E aí, queridos, se você for fazer uma junção do que o pastor João falou e do que o pastor John tem pregado, o Espírito Santo está dizendo para cada um de nós, precisamos olhar a planta. Precisamos viver o que a planta diz. Amém? Precisamos estar vivendo. O pastor uma vez disse a mim, e não foi só a mim, disse em uma ministração, que fazia a oração de Efésios todos os domingos pela igreja. E eu, toda vez ele dizia isso, eu cheguei em casa um dia, eu disse, eu vou ler o livro de Efésios todinho hoje. Não consegui terminar. Comecei a chorar. Por quê? Porque o livro de Efésios é a coisa mais linda que você pode ver. É Paulo com anseio, com desejo tão grande, sabe? É como se ele dissesse assim, se eu pudesse, eu pegava isso aqui e empurrava de goela abaixo em vocês, para vocês entenderem o poder da graça. E eu chorei tanto, queridos, porque Paulo tinha esse desejo que muitas vezes falta em mim e falta em você. E eu não quero que você escute isso hoje como correção, mas que você escute isso hoje como cuidado de Deus. Os dias são maus. Ele está muito perto de voltar. E nós precisamos ser achados fiéis. Nós precisamos ser achados fiéis. Cada culto, queridos, cada culto que você vem para esse lugar. Hoje, quando eu cheguei aqui, Dora estava lá na porta. Em seguida, começaram a chegar os diáconos. Como eu acho lindo os diáconos. Eles parecem um monte de formiguinha trabalhando. Preparando o culto para te receber. Você chegar aqui, o banheiro está, você sente o cheiro do banheiro na porta. Para você chegar aqui, ouvir e obedecer, queridos. Se me ouvir e obedecer. Para não esquecer da marcha. Então esse é o desejo de Deus. Amém? Vamos abrir nossa planta em Lucas capítulo 6, versículo do 48 ao 49. Lucas 6, do versículo 48 ao 49. Amém? Diz a palavra do Senhor. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Quando Jesus traz essa instrução sobre o homem tolo, algumas versões vai dizer que é um homem tolo, foi logo após o sermão do monte, onde ele diz, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, que todo mundo conhece. Então Jesus vinha dando instruções, e aí ele fala sobre a árvore que não dá fruto, ele fala sobre o julgamento, sobre o amor ao próximo, e ele vem dando instruções ao povo. E aí, como se para fechar, para dizer assim, não perca isso que lhe está sendo entregue hoje. Eu vou te trazer instruções e vou te fazer comparações para você entender o que acontece com quem ouve e pratica e o que acontece com quem ouve e não pratica. E às vezes a gente olha para uma construção, já que estamos falando de construção, e a gente se encanta com aqueles prédios altos, por não ser comum na nossa cidade. Eu bem pequena, eu cheguei em São Paulo e eu lembro que eu quase colocava o rosto para fora do carro, de tão bestificada que eu fiquei com os prédios.
Mas o que segura aquele prédio, a gente não vê. O que segura aquele prédio é o alicerce. Nossa igreja é um prédio espetacular. Amém? Mas você não consegue ver o que sustenta ela. Então, o que vai te sustentar depois da instrução é o que ninguém vê. É o teu Mateus 6,6. Entra no quarto. E ele diz até como é que a gente faz, viu? Que ele podia só dizer, entra no quarto. Não, mas ele diz, fecha a porta. E abre o teu coração. Chega para ele e diz assim, Senhor, eu não aguento mais Laís. Peguei tu hoje, não foi? Seja sincero com o Senhor. Deus, desse jeito eu não estou conseguindo. E lá Ele vai te dando as instruções, queridos. E lá você vai cavando. Porque nós temos dois homens. Dois homens que no início do texto eles são iguais. Olhando para vocês, eu não sei como está o alicerce de nenhum. Mas o Espírito Santo sabe. Amém? E aí Jesus diz que tem dois homens. Sempre que eu escutava essa parábola, eu entendia que um escolheu a rocha para construir e o outro escolheu a terra. Mas não foi assim. O texto vai dizer que os dois homens, eles começam iguais. Porque se ele cavou, tinha terra. Se já tivesse a rocha, ele precisava cavar? Não. Mas se ele cavou, tinha terra. Certo? E esse cavar é o quê? É o que vai nos trazer profundidade no Senhor. Quando a gente chega nessa rocha eterna, é onde nada mais importa. É o lugar onde Pedro disse, me crucifica de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer como ele. É o lugar onde Paulo vai dizer, tudo que eu tenho, todas as instruções, todos os títulos são reduzidos a nada. Quando a gente chega nessa rocha, queridos, nada mais importa. E a gente diz, uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E você diz, eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida que eu te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida que eu te conheço mais, tudo perde o seu valor. Você pode dizer, eu estou aprendendo cada dia mais satisfeito em ti. E à medida que eu te conheço mais, tudo perde o seu valor. É esse lugar que nós precisamos estar. Queridos, eu convivo com a morte todos os dias.
todos os dias. E todos os dias, quando eu entro no quarto dela, o Senhor me ensina alguma coisa. Quantas vezes eu entrei no quarto e vi a minha mãe muitas vezes cortada de unha. E eu queria ir na garganta da enfermeira. E o Espírito Santo, ela precisa me ver em você. Ela precisa saber o Deus a quem você serve. E quando eu me aproximo daquela mulher, eu percebo que ela tem uma história de dor. Que ela tem uma vida sofrida. E que ela precisa que eu e você estejamos nesse lugar. Porque é de lá que a gente tira para dar. É lá que a gente encontra forças onde não tem. É lá que o fraco se faz forte. É lá que a gente encontra perdão. Quando você entende que não podia perdoar. É nessa rocha, queridos. Como Deus te ama, como Deus me ama. A cada instrução dada nesse púlpito, só quem prepara esse alimento sabe. Que responsabilidade. Mas eu entendo que é cuidado de Deus com a minha vida e com a tua vida. Então não desperdiça, sai daqui com esse desejo. Deus, eu quero te obedecer. Existe uma cena no filme do Soldado Ryan, acho que é assim que se diz, né? Ryan. E aí, o pastor vai ficar dizendo o nome dele para mim. E aí uma pessoa que fez um roteiro que nem cristão é. Mas o filme, eu não assisti o filme, eu vi só essa cena. E pelo que eu entendi, morre todos os irmãos dele e só fica ele vivo. E aí o chefão lá da polícia entende que ele precisa voltar para casa. Porque a mãe dele já havia perdido os irmãos e não podia perder ele também. E dá uma missão ao capitão Miller. Miller eu sei dizer. É. E dá uma instrução ao capitão Miller. E aí na ida atrás do soldado, morrem muitas pessoas. Inclusive, capitão Miller. E quando ele está morrendo, ele olha e diz, faça por merecer. E aí, no final do filme, o soldado do nome difícil chega no túmulo, olha para o túmulo do capitão Miller e diz, eu tentei viver a minha vida da melhor forma possível. Você conhece alguém que deu a vida por você? E nessa noite o Senhor está te dizendo, faça por merecer. Viva da melhor forma que você puder. Acorde todos os dias dizendo, Senhor, hoje eu quero ser melhor do que ontem. Cão dos infernos, tu vai se levantar, mas eu sou mais forte. Tem um Deus que já venceu essa situação. Aqui virá, e outra mais. Porque para vivermos tudo que está nessa planta, já que estamos falando de casa, nós precisamos estar nesse lugar. Todo dia você cava um pouquinho. Ninguém dorme cão e acorda anjo. É um processo. Tira um pouquinho. Rompimento. É isso que está me travando? Vou romper. Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda, porque eu quero vencer isso aqui. Eu reclamava tanto das meninas. Reclamava. Estou citando a minha realidade, porque eu entendo que quando a gente fala do que alcançou, você olha e diz assim, então eu posso. Por que a Elisângela chegar aqui e diz, o câncer, não tem o câncer, está abaixo do nome de Jesus. Porque ela viveu. Então, quando a gente vive,
fica mais fácil de você trazer as pessoas. Vamos por aqui que eu sei que a gente chega. Então, para viver, para ter o que dar, nós precisamos nos encher. Nós precisamos cavar. Nós entramos num desafio lá em casa. E eu fiz não sei se foi uma bênção, de ler com Ana, não fale negativo. E aí agora, tudo que a gente fala negativo, Ana, como é? Está esquecido o que é que o livro diz? E aí a gente se comprometeu, os três. Toda vez que a gente disser o que não deve, um paga 100 para o outro. E fui eu que dei a ideia. Podia ter sido bem pouquinho, né, Rildinho? E aí, queridos, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Se desafie. Né? Juliana ministrou aqui sabiamente e ela disse: eu ainda não tenho rede social, porque eu entendi que eu não estou pronta. Eu fiz terapia há alguns anos e aí uma das coisas que a psicologia me ensinou: existem coisas que você ressignifica e existem coisas que você sabe que não faz bem, que vai gastar energia, evite. Né? Nós podemos escolher as mesas que vamos nos sentar. Procure mesas que tenham enxadas. Porque pá, eu disse a Pedro que ia trazer uma pá e uma enxada. Ele, vai não. Porque a pá, nós estamos falando de construção, né? Porque pá, você pega e joga. Eu acho que Bruno vai me contratar. Porque a pá, você pega e joga, né? Assim. Mas o que é que a enxada faz? Para você. Então, escuta essa ministração com enxada na mão. Eita, mas se fulano tivesse vindo hoje, foi por desfile, perdeu. Quem te trouxe foi Deus. A instrução é para você. Você é uma semente. Eu declaro em nome de Jesus que todas as sementes que estão aqui nessa noite vão multiplicar a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém? E tudo que você está ouvindo, você vai colocar em prática. Porque você não quer ser tolo, quer? Então nós temos instruções preciosas nesse texto. Que se colocarmos em prática, nós vamos mais fundo. Até chegar na rocha. E ali você pode construir sem medo. Quando você estiver firme, aí você vai dizer: manda Deus. Mais de Deus. Mais de Deus. Mais de Deus. Agora, se os ferros estão corroídos, você pode dizer assim: mas Jana, eu já comecei minha casa. Não dá mais para fazer nada em cima, porque eu comecei na areia, não tem alicerce. Ele faz uma reforma. Amém? Ele pode fazer a reforma necessária. Essa palavra vai nos moldando, vai nos lapidando. Tudo que nós precisamos, a instrução está aqui. Então é só você abrir o coração e ser sincero com o Senhor. Porque às vezes eu tinha muita dificuldade de ter essa sinceridade em Deus. E aí eu precisei levar alguns puxões de orelha do Espírito Santo, os quais eu ficava com vergonha, até sozinha. E olhando para ver se tinha alguém do lado. Então agora eu sei que tanto faz eu dizer como não, Ele sabe. Não é melhor dizer, né? Então veja só. Primeira instrução do texto que nós lemos. Não basta ouvir, eu preciso praticar. Segunda lição. A obediência, ela exige profundidade. À medida que você obedece,
É o que a gente tem ouvido tanto nesse púlpito, tanto nesse púlpito. O Senhor só vai te tirar dessa estação para a próxima quando você cumprir os requisitos dessa estação. Lembra dos 6 dias de silêncio e do 7º dia do grito? Então, obedeça à instrução dessa estação que você vai para a próxima. Não adianta espernear, não adianta gritar, não adianta procurar outros meios. Não é no carro de boi. É 6 passos e sacrifica. Quem convive comigo sabe como Deus tem tratado comigo com essa palavra. Davi queria um carro de boi, mas Deus queria no ombro dos levitas. Então é como Ele quer, porque Ele sabe o que é melhor. Então a obediência vai te levar a essa profundidade. Porque nós precisamos dessa profundidade. Porque a tempestade vem para todos. E se eu estiver nesse lugar, nesse esconderijo, o vento vai soprar, a água vai bater, a tempestade vai vir. E eu não serei abalado. Mas eu preciso estar lá. Eu preciso estar protegido no Senhor. Amém, queridos? Então, há uma urgência dessa construção. Por que eu sei disso? Pela forma como Deus tem falado nesse púlpito, na tua vida e na minha vida. Pela forma como Deus tem instruído. Todo mundo ficou dizendo, escuta a ministração de Samara. Escuta a ministração de Samara. Porque foi impactado com aquela ministração. Mas Deus não só quer nos impactar. Ele quer nos modificar. Nós precisamos romper com mais de mim mesmo. Com o eu, com minha vontade, com o que eu acho que é certo, com o que eu preciso. Pela vontade dEle, pelo mais de Deus, pelo suprimento das necessidades que já estão lá. Eu só preciso acessar. Conhecimento nós temos. E muito. Nós temos muito conhecimento. Nós somos instruídos todos os dias. Quando eu terminei o rema, eu sempre disse a Pedro, eu digo, olha, eu não quero que as pessoas, que eu precise dizer às pessoas, o rema é muito bom, o rema é um divisor de águas, o rema muda vidas. Não. Eu quero que as pessoas olhem para mim e dizem, o que foi que aconteceu? Não. Tu tá diferente. Quando você vê uma manicure boa que nem a minha, a primeira coisa que você diz, diga onde é que eu quero ir, né? Eu chego com meus cabelos bem, com as luzes bem feitas, o que é que você diz? Onde foi o salão? Quero ir. Tu comprou essa roupa aonde? Eu estou falando de coisas comuns, de uma forma simples, para que você entenda que se acontece isso com atitudes do nosso cotidiano, vai acontecer com a essência da palavra. Nós precisamos ter cheiro de Deus. Você já chegou perto de um fazendeiro? Eu já. Ele precisa dizer. Então, às vezes, você não vai precisar dizer. Ou é melhor você não precisar dizer. As pessoas sentirem o cheiro. Eita, mas fulano mudou. Eita, tem alguma coisa que eu preciso saber onde é feito eu. Vou lá nessa igreja saber o que é que estão dando de alimento a esse menino, porque ele não está normal, não. Então é preciso que as pessoas tenham esse desejo, queridos. Através da minha vida, através da tua vida. E quando é que eu preciso fazer isso? Hoje. 2 Coríntios 6:2 diz, hoje é o dia aceitável do Senhor. Sabe quando é que Jesus vai voltar? Hoje. Porque quando chegar amanhã, é hoje. Porque ontem já, então ele não vai voltar ontem. Então ele vai voltar num dia como hoje. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar firmados nessa rocha inabalável.
Então deseja esse lugar a ponto de nada mais importar. Porque quando a gente chegar nesse lugar, o que Ele mandar não toma o lugar dele. Aí Ele sabe que pode. Eu ensino aos meus filhos, quando eles chegam encantados com a unção sobre a vida de alguém, eu sempre digo a eles, é porque ele entendeu. E Pedro, bem pequeno, olhou para mim e entendeu o quê? Que a glória não é dele. E hoje, quando ele vai para algum evento, que o mover é grande, que a pessoa é usada, ele manda mensagem para mim, mãe, fulano entendeu. Então é nesse lugar que ele sabe que nós não vamos nos quebrar. Que ele sabe que nós vamos suportar. Que ele sabe que nós vamos aguentar. Amém? Então haja o que houver, venha o que vier, continue a cavar. Tem uma cena no filme, Procurando Nemo. Para você não esquecer. Porque mesmo que você esqueça do que eu ministrei nessa noite, você vai lembrar dos exemplos. E aí tem uma parte que a peixinha, Dory, ela é... Eu vou rir agora porque eu vou falar da rede de novo. Pegam ela numa rede. E quando a rede vai subindo para os pescadores, os peixes ficam desesperados dentro da rede. Porque quando eles chegassem lá em cima, eles iam ser vendidos. E aí ela começa a gritar dentro da rede. Mesmo na dificuldade, continue a nadar. E ela começa contagiando todos os peixinhos. E aí eles começam a nadar e a rede vai descendo. Vai descendo, até eles chegar na água e eles conseguirem se soltar. E a minha palavra para você hoje é: mesmo na dificuldade, continue a cavar. Amém? Até que seja dia perfeito. Amém? E agora eu tenho certeza, eu sei porque sei, que você vai cantar Rocha Eterna de uma forma diferente. Amém? Com entendimento, querendo estar nesse lugar de firmeza no Senhor. Entendendo que nós precisamos praticar, ainda que não 100%, mas o que você puder praticar dessa palavra. Que seja um versículo que você viva, fará diferença na tua vida e na vida de quem está perto de você. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. E eu não vou orar, você vai orar, cantando. Você vai declarar isso sobre a tua vida. E dizendo: Senhor, se o dia mal chegar, eu não vou me abalar. Porque em ti confio, tu és o meu protetor. Amém?